E o nosso convidado de hoje é o empresário Afonso Oliveira, fundador e CEO do grupo Anjos da Guarda, que há 35 anos está no mercado oferecendo soluções ativas e inteligentes na área da segurança. Também, claro, um grande parceiro aqui do Ibragesp. Afonso, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Quem agradece sou eu pela oportunidade, Gabriel. Eu agradeço a você, a todo o time Ibragesp. É um prazer trocar experiências, aprender um pouco mais e falar de um assunto que para mim é apaixonante, que é a atividade de segurança. Tenhamos todos aí uma live bastante produtiva. Exatamente. Seja muito bem-vindo todos vocês também que já estão aqui conosco. Você pode deixar a sua pergunta ao Afonso nos comentários no nosso chat aqui do YouTube. Claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade do Ibragesp. Lembrando que o programa Papo de Gestão tem a direção do fundador e diretor do Ibragesp, Luiz Lima. Afonso, começando então a nossa entrevista, o nosso papo aqui para falar sobre gestão e segurança, gostaria de conhecê-lo um pouco melhor. Sabemos que o Afonso é o fundador e CEO do Grupo Anjos da Guarda, mas até chegar aí uma longa trajetória e acredito que árdua passou pelo seu caminho, não é, Afonso? Conta pra gente um pouquinho, por favor, das suas principais formações e da sua trajetória profissional até chegar ao cargo de CEO do Grupo Anjos da Guarda. Bom, eu sou mineiro, sou de Montes Claros, moro em Belo Horizonte há pouco mais de 45 anos, eu tenho 55 e sou um apaixonado pela atividade de segurança. Então, eu acabei construindo alguns planos e alguns projetos para que eu pudesse aprimorar a atividade de gestão dentro da organização e sempre fui um apaixonado pelo direito. Então, a despeito de ter uma historinha, eu parei de estudar na adolescência, retomei já na fase adulta, já com família constituída, e eu fiz direito para aprender a errar menos, porque a gente tem um processo muito dinâmico, em que eu tenho diferentes atores que estão em integração com a atividade de segurança. Eu tenho o cliente, eu tenho a sociedade, eu tenho a Polícia Federal, eu tenho uma legislação trabalhista. Então, é importante que a gente possa situar a nossa organização para aprender a errar menos. E, nesse contexto, o direito acabou me ajudando bastante. Eu fiz um curso de compliance, eu participei da primeira turma de compliance, desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas aqui em Minas Gerais, isso aí dos 2016. E eu também fiz o programa de desenvolvimento de dirigentes, que é ministrado, que é apresentado pela Fundação Dom Cabral, que inclusive também é uma cliente nossa. Então, eu sempre fui um entusiasta de educação, né? Por isso a contribuição do Ibragesp para a nossa organização. A gente tem aí uma parceria que tem nos auxiliado bastante na melhoria de processos internos, né? E gosto muito que as pessoas se capacitem, né? A gente às vezes escuta, mas você corre o risco de capacitar alguém e a pessoa ir embora. Perfeito. Você corre o risco de não capacitar e ela ficar com você. Então você tem perda dos dois lados, né? Eu prefiro investir e fazer com que as pessoas cresçam. O retorno ele é amplo e ele é para todo mundo. Perfeito, Afonso. E quando que essa paixão pelo mundo da segurança surgiu na sua vida e você decidiu que era ali que você gostaria de viver, gostaria de atuar e contribuir para a sociedade, inclusive, através dessa área? A bem da verdade, Gabriel, essa paixão surgiu por vias tortas na minha adolescência, tá? Eu frequentava à noite em Belo Horizonte, né, casas de eventos e tal, e eu literalmente queria ser conhecido para entrar em eventos de graça, tá? O pontapé inicial foi literalmente esse. Isso em idos tempos de 1985, por aí. Eu tinha muitos amigos e organizei uma festa, isso em 1985, e eu ganhei uns cartões de visita, porque eu fiz um material gráfico maior e tal. E eu não tinha o que escrever nesse cartão de visita. E aí eu coloquei segurança, produção e promoção de eventos. E aí de onde vinha essa segurança?
Nessa oportunidade, eu trabalhava em um banco, e o banco tinha um CPD, exatamente isso, eu sou antigo, um Centro de Processamento de Dados. Como essa agência onde eu trabalhava era estratégica, porque o prédio tinha o CPD, nós tínhamos lá um sem número de vigilantes. E eu interagi com esses vigilantes para que a gente pudesse atuar aos finais de semana fazendo segurança em festas. Uniforme tradicional, né? Camiseta branca, calça jeans, todo mundo tem, e seguimos a vida. Então, esse foi o pontapé inicial. Uma das casas que eu frequentava, um belo dia, me procurou pedindo uma indicação para um chefe de segurança, tá? Para vocês terem uma percepção do que era a carência de profissionais naquele momento. Eu, muito modesto, me indiquei. Eu conhecia a casa, conhecia algumas particularidades, sabia do perfil do público. Então, eu entendi que, para aquele momento, a minha contribuição seria positiva. E aí, iniciei esse trabalho. Eu naquele momento, tinha passado recentemente por exército, eu não servi exército por ter sido arrimo de família, mas eu busquei nos profissionais do exército, na PE e nos próprios vigilantes, pessoas que pudessem atuar comigo na segurança dessa casa. E a coisa evoluiu, atendemos, né, de maneira satisfatória para a expectativa do cliente e começaram a surgir demandas fora dessa casa, né? Eu era o Afonsinho, meu time aqui acha estranho, a velha guarda. Eu tenho clientes hoje que me chamam de Afonsinho por isso. O Afonsinho do Santa Teresa Cine Show começou a fazer eventos fora. E aí eu vi a necessidade de estruturar, dentro da informalidade, a minha organização. Né? Por que dentro da informalidade? Porque a mão de obra, notadamente, era de freelancer. Né? Os grandes eventos tinham aí como referência o Walter Fonseca, da Fonseca's Gang. Né? E aí a minha expectativa era montar uma empresa e seria Afonso's Gang. Né? Minha mãe, muito prudente, eu não poderia abrir a empresa naquele momento por ser menor de 21 anos, e no código de 16 a idade mínima era 21. Ela concordou em fazer a emancipação, em autorizar a emancipação, mas falou: meu filho, gangue é muito feio. Põe anjos da guarda, Deus vai te ajudar. E a coisa tem evoluído, tem funcionado. Muito bom. Então, por uma boa visão da mamãe, o nome Anjos da Guarda tem dado certo no bom significado da palavra, né, Afonso? Tem funcionado bastante bem, né? Graças a Deus. Bacana, Afonso. E é muito legal quando a gente olha para a sua trajetória, que nós vimos que foi algo que começou realmente de uma forma bem simples, mas as oportunidades vieram aparecendo e você, claro, com o sonho no coração, mas com a prudência na mente também, decidiu ir se especializando e adquirindo conhecimento nas mais diversas vertentes da área da segurança e da administração de um grupo que oferece esse tipo de serviço. Como foi para nós, como foi para você, melhor dizendo, essa parte da adaptação e adquirir esses conhecimentos que são primordiais e necessários para a administração de uma empresa que presta os serviços de segurança? O que acontece é que nós temos uma atividade que é muito dinâmica, como eu mencionei anteriormente. E aí faz necessário que você conheça áreas diferentes, porque o trabalho da gestão de segurança ele passa notadamente por uma organização. Então, não adianta que você tenha o melhor quadro operacional se você não tiver um conhecimento, um viés administrativo. Não adianta que você tenha o viés operacional e administrativo se não tiver um conhecimento básico de legislação, de cumprimento de regras, de administração, para que você possa ter um contrato que espelhe a realidade do que foi negociado, e para que você possa, principalmente, mostrar para o tomador de serviços a necessidade e os pontos de atenção que você deve observar para fazer uma segurança efetiva. Porque quando você tem uma estrutura técnica, você não
não tem mais condição de errar para o cliente, né? E um ponto muito interessante desse mercado, Gabriel, e que eu gosto muito dele, é que você tem que olhar para dentro da sua estrutura, por óbvio, mas tem que entender também o que o mercado está fazendo. Tá? Eu cometi, obviamente, vários erros, mas eu aprendi muito também com erros que foram do mercado. E vamos combinar, quando você terceiriza esse aprendizado com o erro dos outros, você passa incólume por algumas situações. Isso fez, por exemplo, com que eu fizesse escolhas. São escolhas que eu mantive, para as quais eu sou fiel até hoje. Por exemplo, eu optei por não ter o cliente, o tomador de serviço público. E aí, bom, vamos avaliar? Foi bom? Foi. Por quê? Eu tiro o viés político de dentro da minha organização. Então, eu já fico mais em compliance com o meu relacionamento. Mas, em compensação, eu também deixo de atender a uma fatia muito significativa do mercado tomador de serviço. Então, cabe ao gestor, cabe a quem está nos assistindo, que está eventualmente buscando estruturar a sua organização, entender qual é o posicionamento que ele busca para o mercado, e aí sim, buscar todas as regras para que ele possa cumprir, gerando a menor exposição possível. Perfeito, Afonso. E a gente falou no começo aqui que os empresários trazem o seu conhecimento empírico para compartilhar nesse papo de gestão, que é o nosso projeto aqui do Ibragesp. E é legal falar dessa parte na sua trajetória, porque você começou realmente como um garoto sonhador e foi galgando esses degraus, passando por diversas frentes do trabalho da área da segurança, da área empresarial, até chegar hoje ao cargo de CEO de uma das grandes empresas do Brasil no ramo de segurança. Então você tem esse conhecimento empírico desde a primeira pessoa que está lá uniformizado, seja de camisa branca e calça preta ou de terno e gravata na frente de um estabelecimento, como também a pessoa que está perante várias telas de segurança, a pessoa que tem a obrigação de orientar os outros subordinados, os outros membros do time da segurança para oferecer essa estratégia de segurança ao imóvel, ao local, ao tomador de serviços que vai utilizar os nossos serviços de segurança. Então você entende o que cada uma dessas pessoas passa e com isso pode oferecer uma melhor estratégia de segurança baseado no serviço que você sabe que pode oferecer para determinado cliente, não é mesmo? O principal ponto a ser observado é o seguinte, a nossa atividade, infelizmente por uma questão tributária, né, a gente tem aí agora uma reforma que está se avizinhando e que vai, infelizmente, trazer uma carga e vai onerar ainda mais a nossa atividade, nós temos que ser muito assertivos no que nós apresentamos para o cliente, porque nós não podemos cruzar a linha de investimento para a linha de custo. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, eu sempre observo e oriento o meu time aqui da área comercial, da área de operações, a que a gente possa realmente fazer sugestões e apresentar alternativas que sejam execuíveis, tanto do ponto de vista de operação, quanto do ponto de vista econômico, né? Nós não podemos contribuir de maneira negativa para a última linha do resultado do nosso cliente. Você está falando aí, você comentou a respeito de conhecer esse mercado. Uns dias atrás, uns 15 dias mais ou menos, eu participei de um evento do Sindesp, que é o Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância aqui em Minas. Eu sou diretor de relações com o mercado de lá. E diferentes pessoas estavam lá, né? E uma delas, o delegado que, à época, foi o que cuidou do processo de autorização. O processo, à época, era um processo físico ainda. Né? Físico por quê? Hoje você tem o GESP, que é dinâmico e tal, e que a coisa flui bastante bem. E fui conversar com ele para a gente trocar um abraço e tal, e ele rememorando a dificuldade que foi para a gente abrir uma empresa. Por quê? Quando nós iniciamos essa atividade, eu não tinha o olhar para a vigilância. Eu trabalhava em eventos. Eu te confesso que não era a minha expectativa abrir uma estrutura, armar o nosso time. Eu ficaria contente, se fosse possível,
cuidar especificamente dos eventos. Mas o que ocorre é o seguinte, nós ganhamos uma projeção de mídia, né? A gente está vendo agora um documentário da Xuxa, por exemplo, está mostrando a Anjos da Guarda até na chamada inicial, até nas propagandas. E isso, à época, repercutia muito, não só ela, como outros eventos que nós cuidamos. E gerou um ciúme muito grande nas empresas de vigilância formais, por assim dizer. E aí eu comecei a ser acompanhado, uma marcação praticamente homem a homem, pela gestão da Polícia Federal aqui, da Delesp, né? E até que um belo dia eu fui conversar com o delegado, falei, pô, mas você está pegando no meu pé. Ele falou, não, você é um mau exemplo para o mercado. Falei, como? Então, todo mundo que eu notifico, que falo da regularização de uma empresa, diz que trabalha como você. Então, você é um mau exemplo. Você tem que acabar com isso. E aí ele chegou ao ponto de me perguntar, falou, você saindo dessa área, como é que a sua família vai sobreviver? Eu falei, não vai sobreviver. Eu vivo disso. Ela falou, então você vai ter que repensar. Eu falei, então vamos fazer um combinado? Me deixa respirar. Me deixa respirar e eu vou regularizar a minha situação. E assim foi feito. Ele me deu um tempo para eu respirar, tá? Parou de me bater, e eu passei 6 longos meses aí, entre idas e vindas de documentos, certidões. À época, o processo ele era muito ingrato, porque você tem certidões que vencem em diferentes prazos. Quando uma certidão vencia, mesmo que as outras estivessem válidas, o processo era paralisado, você tinha que apresentar aquela nova certidão à Delesp. Depois disso, esse processo passava por um saneamento lá em Brasília, para finalmente a empresa ser autorizada. E os meus, posso dizer hoje, né, com franqueza, que isso me deu uma musculatura maior, porque a minha opção de abrir uma empresa de vigilância formal, ela não foi bem vista pelos meus concorrentes, porque se eu já incomodava como uma empresa dita clandestina, que dirá como empresa autorizada. E eu senti que os meus caminhos, Gabriel, em vários momentos foram mais tortuosos e foram uma via crucis bastante grande, tá? Eu te confesso que nesse momento eu quase desisti. Mentira, eu te confesso que eu desisti, tá? Eu me recordo que eu fui para Brasília para entender mais, e depois de ter tomado um chá de cadeira lá na Polícia Federal durante 3 dias, me pediram um documento, e aí existe um problema, né, da gente ter uma legislação tão falha, né, uma lei muito antiga. Então fica aí também um convite a que o nosso Senado possa efetivamente dar uma contribuição para o nosso segmento e aprovar o Estatuto da Segurança Privada, né? Porque quando a gente fala da Lei 7.102, ela efetivamente não tem muito conteúdo, né? Esse conteúdo ele vem sendo tratado muito mais pelas portarias, agora com a novinha, né, com a 18.045, do que com a própria lei. Então você fica, infelizmente, sujeito em algumas oportunidades a uma interpretação muito pessoal de um agente público, né? E nesse caso, por que houve a minha desistência, por assim dizer? Eu cheguei num momento em que me foi solicitado um documento, por assim dizer, que era completamente irrelevante para o processo, mas que isso fez com que eu retardasse a minha autorização. E aí, eu saí lá do prédio da Polícia Federal em Brasília, tinha um caminhão da CUT. Algumas pessoas que já me assistiram aí já conhecem essa história. Tinha um caminhão da CUT anunciando uma greve da Polícia Federal. Eu falei, desisto. E aí, comuniquei a quem de direito, né? Minha chefe. Liguei para minha esposa. Falei aqui, com certeza. É uma longa caminhada. E ela falou, agora não. Não deixou você desistir? Agora você vai até o fim. E aí,
Foi interessante porque nessa conversa que eu tive lá nesse evento com esse delegado, era uma mesa da diretoria, né, que a gente acabou encontrando, e eu tinha concorrentes. E aí o Tadeu falou, se eles soubessem a época que você ia virar, talvez eles não tivessem pegado do seu pé. Falei, sei que está dizendo, né? E isso foi um processo tão espinhoso, por assim dizer, Gabriel, que eu acabei acompanhando e criando protocolos dentro da organização para que a gente tenha o menor índice de erro possível em todas as áreas. Eu gosto muito de Pareto, né, do famoso 80-20. Então, é muito importante. Bom, nós ganhamos um contrato. Ok, ganhar o contrato é a parte mais simples. Para mim, o complexo é entender quando é que nós perdemos. Eu deixei de atender. Por quê? Por que o concorrente ganhou? Então, a gente busca sempre fazer uma avaliação, né, o tal do SWOT, né, ou FOFA, abrasileirando, né, para entender exatamente o seguinte: o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que eu posso melhorar, o que é o meu ponto de inflexão em relação ao mercado, o que o concorrente faz diferente. Essa provocação eu faço todos os dias para o meu time. Tá? Entender por quê. Então, nós temos que fazer isso. Por quê? Quem determinou? Existe uma norma, existe uma regra? Porque quando você sabe a regra, você cumpre. Quando você faz por ouvir dizer, você muitas vezes quer fazer o que é certo e fica exposto do mesmo jeito. Então, a minha provocação para quem está nos acompanhando é o seguinte: saiba a origem daquele comando. Eu estou fazendo isso porque existe uma norma. Então, vou te dar um exemplo. A portaria 18.045 trouxe agora uma determinação de que as placas balísticas também sejam movimentadas por guia de tráfego. Lindo, e eu concordo plenamente que deve ser. Agora, onde é que está no GESP? Não está, não cabe. O GESP não foi atualizado para isso. Tá? E aí, você descumpre? Você vai ter que descumprir, você não tem o que fazer. Mas você descumpre em silêncio? Não, então vamos formalizar para a Polícia Federal? Ô, Polícia Federal, olha, vocês mandaram fazer isso e não tem como fazer. O que a gente faz agora? Tá? Esse é o modo de trabalho, que é a forma que nós utilizamos na análise da guarda. Você cria evidência da sua expectativa de cumprimento de uma regra. Ô, cliente, olha, o que você está me pedindo aqui, nós não vamos fazer por isso, isso e isso. Né? Nós já deixamos de atender clientes porque ele exigia ou porque ele queria alguma coisa que não era... Vou dizer que não era legal, não do ponto de vista da ilegalidade, mas de não estar amparado por uma norma. E nós não vamos fazer. Por quê? Eu não estou sendo contratado para prover a segurança do meu cliente. Se eu estou sendo contratado para prover a segurança dele e eu estou permitindo que ele fique exposto legalmente, é melhor não trabalhar para ele. Né? Então, assim, nós não temos obrigação de fazer nenhum tipo de serviço. Agora, nós temos a obrigação de atender a expectativa do nosso cliente para todo e qualquer trabalho para o qual sejamos contratados. Por quê? Perfeito. Vamos avaliar que quando eu assumo uma responsabilidade contratual, eu já avaliei do ponto de vista administrativo, operacional, legal, sobre as normas de segurança do trabalho. Não dá simplesmente para abandonar. Como é que eu posso alegar, depois de 35 anos, que eu não sabia? Posso até não saber, mas eu tenho que pesquisar sobre para que eu não me incorra em problemas. Então, é muito importante que as empresas tenham uma boa avaliação de operação, que eles façam um kick-off mesmo, né? Vou implantar o serviço, vamos chamar as áreas todas. O comercial, o que você vendeu? Traduz isso aqui para a operação. Operação, o que você entregou? Explica aqui para o comercial. O faturamento, você está cobrando da forma que foi prevista no contrato?
as evidências da prestação de serviço, a comprovação da regularidade da empresa está sendo exibida para o cliente, os prazos estão sendo cumpridos, aí, cara, melhor dos mundos. Não tem erro. Né? Não é um processo complicado. Tá? Ele requer organização, um bom sistema, informações, a fluidez das informações. Perfeito, Afonso. Isso são ferramentas importantíssimas, primordiais e poderosas que ajudaram a formar todo esse sistema que foi criado, que é o Grupo Anjos da Guarda, que hoje, como você bem disse, aí está há 35 anos, completa 36 no final de 2023 agora, de prestação de serviço e sendo referência no mercado da segurança no Brasil. E falando agora propriamente sobre o Grupo Anjos da Guarda, como ele é hoje, nós conhecemos um pouco da trajetória, da caminhada lá do início. Hoje o Grupo Anjos da Guarda oferece essas soluções de segurança baseado na necessidade do cliente, seja segurança patrimonial, segurança de transportes, segurança de valores, residenciais, condomínios, comerciais e tudo mais. Quais são os diferenciais do Grupo Anjos da Guarda hoje, Afonso? Exatamente baseado nisso que você nos disse, que a empresa preza bastante por entender a necessidade do cliente, preza bastante por oferecer para o cliente aquele serviço que vai atender a necessidade específica dele e pode se tornar essa referência que é para nós hoje em todo o Brasil. Bom, eu acho que o principal ponto é o interesse em entender a necessidade do cliente. E outro, por incrível que pareça, é o tamanho. Por quê? Nós não somos um grupo pequeno, tá? Nós somos hoje 1.600 e poucos colaboradores. O nosso grupo tem uma empresa de vigilância patrimonial, e aí eu tenho segurança pessoal, a vigilância convencional, eu tenho a escolta armada, nós não fazemos transporte de valores. Nós temos uma empresa de serviço com porteiro, vigia, manobristas. Tá? A nossa atuação em facilities é muito pequena, não é o nosso carro-chefe, a gente não tem expertise para isso. E nós temos uma empresa de tecnologia, em que eu tenho toda a parte de vídeo analítico, monitoramento, central de alarme. Então, esses 3 núcleos se integram para dar uma solução para o cliente. Quando eu digo que o nosso tamanho ele é um tamanho interessante, a gente consegue estar próximo do cliente. Então, nós temos mais musculatura do que uma empresa pequena e que não vai ter áreas internas para dar esse suporte no caso de maior necessidade. E eu acredito que esse também seja um diferencial quando nós falamos hoje no Brasil. A gente tem percebido aí um afunilamento com grandes grupos se consolidando cada vez mais, e a percepção que o mercado acaba tendo, pelo menos é a que eu tenho aqui, é que isso acaba gerando um distanciamento entre a prestação de serviços e o tomador de serviços. Né? Então, o nosso tamanho acaba sendo um tamanho atrativo exatamente porque a gente consegue atender a clientes de médio e grande porte sem estar distantes das áreas de gestão. Né? Quando eu digo isso, eu tenho um organograma curto. Eu tenho, do ponto de vista de operação, tá? Eu tenho supervisão, eu tenho gerência operacional, eu tenho superintendência e a diretoria que eu represento. Tá? Então, isso nos dá uma capacidade de atender com celeridade, de entender as demandas e de conhecer mercados. Na esteira disso, nós gostamos muito de estudar e de transformar as informações que nós recebemos, todos os dados da nossa empresa, eles são analisados e são transportados para uma plataforma de BI, sistematicamente. Desde a quantidade de visita, abertura de chamado de cliente, faturamento, liquidez, tudo, sem nenhuma exceção. Então, quando você tem clientes de uma determinada área, você começa a entender um pouco mais quais são as dores que são comuns. Por exemplo, nós temos uma atuação no segmento de mineração.
são 9 ou 10 mineradoras, tá? Em diferentes áreas, diferentes realidades, mas que têm pontos em comum. Então, quando a gente consegue apresentar isso para o cliente, você já sai um pouco à frente, na medida em que ele falou, opa, essa empresa aqui sabe qual é a minha dor. Né? Nós temos hoje aproximadamente uns 40 condomínios residenciais. Nós temos vários condomínios empresariais, núcleos de logística. Então, fábricas, né? Nós temos várias redes de supermercados. Então, nos dá, primeiro, a oportunidade de estudar um pouco mais esse mercado. Né? Eu destaco que a nossa empresa tem curiosidade para entender o que está acontecendo. Sexta-feira, por exemplo, foi um dia interessante, porque sexta-feira eu estava com nosso superintendente e com uma consultora comercial aí em São Paulo, fazendo um curso com o Colette. Eu estava com um menino nosso, da nossa área de dados, fazendo um curso no BHTech. Eu estava com um analista de qualidade nosso no interior de Minas, participando de um seminário de gestores de segurança. Eu estava com a supervisão nossa do sul de Minas, participando de semana de estudos dentro de um cliente. Isso para te dizer, assim, era um dia comum para a gente. Né? Eu comentei com você, essa semana, a área de segurança é tão apaixonante para a gente que a gente tem uma percepção de aprendizado de segurança em tudo que a gente vê, em tudo que a gente toca. Porque vamos combinar, tudo que você tem numa organização, a primeira área de atuação, a primeira área de relevância tem que ser a segurança. Não adianta você ter o melhor processo do mundo se você não tiver segurança para que ele seja desempenhado. Né? Vamos dar um exemplo muito, muito amplo. A própria Disney, ela tem uma hierarquia de princípios. E o principal princípio deles, que sobrepõe qualquer outro, sobrepõe inclusive o atendimento, é a segurança. Só para você ter uma ideia, quando você tem piscinas em áreas da Disney, eles têm um sistema que rastreia raios, tá? E que se eles tiverem raios no ambiente ou num raio de 10 milhas, mesmo que você tenha dia claro, a piscina vai estar fechada. Se isso não for segurança, né? Então, na sexta-feira, por exemplo, nós vamos agora levar o nosso time interno para uma pequena empresa, para um sítio que fabrica queijo de cabra. Uai, o que tem a ver com segurança? Tudo. Eles vão falar de processos, eles vão falar de organização, nós vamos ver a questão do planejamento, nós vamos ver a própria questão da segurança e da armazenagem. Se isso não tiver a ver com segurança, né? Então, esse olhar, né? Final de semana eu saí com minha esposa e minha filha, e a minha filha esteve em São Paulo, ela trabalha num segmento diferente do meu, e ela teve em São Paulo uma visita à matriz da empresa dela. E um carro da empresa foi buscá-la e mais alguns colegas, né? E ela chegou e falou, esse vidro aqui é blindado. Aí os colegas falaram, mas como você sabe? Falaram, eu escuto isso da minha casa desde que eu nasci. Então, é importante, e o que a gente busca aqui na nossa empresa é falar de segurança de uma maneira leve. Porque vamos combinar, ninguém faz segurança sozinho. Né? Quando você tem ali um ambiente em que as pessoas se cuidam do seu mundo, conseguem chegar com segurança para o trabalho, conseguem ir embora com segurança, tem um foco ali no cuidado com o que é mais próximo dela, aquilo transcende e reverbera para os demais. Perfeito. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Né? A segurança não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente lê na Constituição que a segurança é dever do Estado, mas é comum a todos, nós temos que fazer a nossa parte. Você não vai, por exemplo, apesar da temperatura mais baixa que lá em São Paulo, tomar um banho numa temperatura que vá te machucar.
Você vai dosar isso. Então, esses pequenos cuidados, você tem que traduzir e levar para uma linguagem leve de interação com o cliente, que ele vai te recepcionar muito melhor do que uma situação normal. Aquela segurança truculenta, que proíbe, que não pode fazer, não existe. Nós temos que achar o nosso lugar. Muito bom. Perfeitamente, Afonso. E passando por um pouco disso que você falou agora, claro que a gente vai falar bastante ainda sobre o grupo do Anjos da Guarda, a parceria com a Ibragesp e todos os serviços que vocês prestam. É interessante duas coisas que você colocou que eu gostaria que você explanasse para a gente um pouco mais. Essa questão da segurança interna e da segurança externa, que é o seguinte: nós temos ali um imóvel, um local, um patrimônio para proteger. É claro que nós queremos blindar esse local de coisas que possam vir de fora comprometer a nossa segurança. Mas quando nós falamos de uma empresa que tem uma circulação de pessoas, equipamentos, ferramentas ali, nós temos que prezar também pela segurança interna das próprias pessoas que estão ali, uma para com as outras. Então, de que forma trabalhar tudo isso para que nós tenhamos um ambiente seguro, para aqueles que estão lá dentro se sintam seguros enquanto desempenham as suas atividades e também se sintam seguros sabendo que nada virá de fora, ou se vier, estamos preparados para coibir tudo isso. E também essa segunda questão, que é a segurança preventiva em detrimento da segurança ostensiva, que tem a ver com essa vossa última frase. Essa segurança truculenta, nós temos que encontrar o nosso modo de fazer. Então, o quanto que um investimento numa segurança preventiva, de melhor funcionamento, de equipamentos, de tecnologia, é melhor para ser aplicado do que uma segurança ostensiva, onde vão ser necessárias ações diferentes para coibir o que pode comprometer a nossa segurança. O que você pode falar para nós sobre isso, Afonso? Bom, primeiro eu queria te agradecer pela pergunta, porque ela é ótima. O ponto principal disso é o seguinte: primeiro é entender o que você está protegendo. Tá? Quando você está montando um planejamento de operações para um ambiente, nós temos que entender quais são os riscos que estão envolvidos. E aí eu tenho um sem número de riscos. Vamos a eles. Eu posso ter um risco ligado à atividade. Tá? Então, esse risco é comum para um segmento econômico. Eu tenho uma indústria que trabalha com um produto de maior valor agregado. Então, o risco de roubo, de furto, ele é comum nessa empresa, na nossa planta, é comum no concorrente X, é comum ao mercado. Então, essa é uma realidade que eu tenho que entender. Outro ponto é o seguinte: como é que eu situo esse risco dentro de uma região? Quais são os riscos que são comuns àquela região? Bom, eu tenho ali problemas ligados ao fluxo de pessoas, a falhas de iluminação, ao transporte público, aos horários desse transporte público, uma sujeição a inundações. Eu me recordo que, há uns anos atrás, nós fomos convidados para fazer uma análise de risco para um grande grupo, para uma plataforma de internet, talvez a mais famosa do mundo. Tá? Eles estavam com uma área aqui bacana e tal, e pediram que nós fôssemos lá. E nós recomendamos pelo não fechamento do contrato. Eles até não gostaram muito no primeiro momento, não, porque eles já tinham desenhado o uso da área e tal, estava bem em consonância com a expectativa deles. Mas, como a empresa levou a segurança em primeiro lugar, nós temos um ponto negativo aqui e tal. E por que nós demos uma negativa para essa área? Porque, além de você ter uma dificuldade com transporte público, você tinha uma área muito íngreme e sujeita a um grande volume de água em caso de chuvas. E, Gabriel, foi muito interessante porque eles declinaram da sequência desse negócio com esse imóvel e tal. Algum tempo depois, esse tema que nós invocamos, ele gerou repercussão nacional. Tá? E aí eu fiz questão de mandar para o cliente, falar aqui, lembra? Claro, está aqui, olha do que vocês escaparam.
Tá? Então, é importante que você tenha fundamentação, que você está dizendo, que você pesquise histórico, e quando você vai cuidar da segurança de uma organização, de uma empresa, é muito importante que você trabalhe em estreita harmonia com a área de recursos humanos. Por quê? Se você não tiver uma cultura de comunicação de acordo com o que seja a premissa daquela empresa, você vai entrar em choque com o colaborador do seu tomador de serviço. E ninguém vai ganhar com isso. Né? Então, não adianta você criar regras que sejam absurdas. Você tem normas de segurança, e aí quais são? Bom, quais são as NRs aplicáveis para essa planta? Quais são os controles de acesso que nós vamos sugerir? Quais são os protocolos de utilização de EPIs? E a segurança vai estar com um olhar atento a isso. Né? Esse é um ponto principal. E nunca se valer de truculência, criar uma harmonia em que você divulgue práticas ou boas práticas de segurança para o RH, para que ele multiplique isso com aquele time interno. Então, por exemplo, nós gostamos muito de participar de CIPATES, tá? Nós colocamos isso à disposição dos nossos clientes, não tem nenhum custo adicional. Por quê? Porque é uma forma de nós apresentarmos um outro olhar da segurança, fazendo com que a pessoa entenda que nós estamos ali querendo o bem dela. Porque um negócio interessante é o seguinte, quando eu falo com determinado público numa CIPAT, eu não estou fazendo segurança da empresa, eu estou promovendo a segurança do trabalhador daquela empresa. Então, como é que nós atuamos nessa área? A empresa, o tomador de serviço, qual é o público que nós vamos falar? Me dá aí a faixa etária e me dá aí a faixa de renda desse público. Quando a gente tem a faixa etária e a gente tem a faixa de renda, nós temos uma colinha interna para dizer o seguinte, bom, essa faixa etária com essa faixa de renda, ela tem essa característica desse perfil de consumo, de frequentar esse tipo de ambiente, tá? E aí eu vou falar a língua dele. A pessoa falou, opa, está falando comigo. Então, eu deixo de ser alguém que está oprimindo, né, entre aspas, que está criando regras, que está impondo, para ser alguém que vai passar uma experiência positiva de um comportamento que vai ter repercussão interna. Se a pessoa se cuidou melhor fora, ela vai se cuidar melhor dentro também. Né? Então, por isso que eu digo, eu posso estourar seu horário de programa aqui fácil, porque é um assunto que tem muitos vieses. Né? Acho que esse é o grande ponto. A segurança está em todos os lugares. Perfeito. Então já fica aqui a nossa sugestão para o nosso diretor Luiz Lima fazer o Papo de Gestão com Afonso Oliveira, parte 2. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente explana melhor esses assuntos. E já que tocamos no nome do nosso diretor Luiz Lima, Afonso, como que se deu essa parceria com o Ibragesp? Nós falávamos, antes de entrarmos no ar, que o Luiz, nesse momento, deixou aqui os seus cumprimentos ao Afonso e agradecendo também, né, por aceitar esse convite de participação, porque a parceria do Grupo Anjos da Guarda com o Ibragesp é bastante sólida e reflete bastante tudo isso que nós conversamos ao longo do nosso papo. Como é que se deu essa parceria entre o Grupo Anjos da Guarda e o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, o Ibragesp, hein, Afonso? Bom, o que acontece é o seguinte, primeiro, é importante que você busque estar próximo de quem entende o seu mercado e a sua necessidade. Nós já contávamos com uma universidade corporativa e nós tínhamos toda uma engenharia interna para o desenvolvimento de cursos, para os treinamentos. Então, isso nos deu uma proximidade maior com o nosso colaborador. Só que o que ocorre é o seguinte, eu já acompanhava o trabalho do Ibragesp, né, por redes sociais, por troca de informações de mercado, e vi uma assertividade muito grande dos conteúdos. Então, o que houve foi o seguinte, nós tivemos um upgrade extraordinário com a parceria com o Ibragesp, que nós conseguimos incorporar à nossa plataforma os cursos técnicos de profissionais que são referência de mercado. Então, a gente sai do lugar comum de uma literatura
convencional, de alguém que está falando o que não sabe. Tá? Quando eu tenho um curso, quando o meu cliente interno assiste a uma apresentação, ele está vendo de quem sabe o que está falando, de quem viveu, de quem gerencia e de quem viveu crise em cima daquilo. Então, eu tenho literalmente água limpa. Né? É uma parceria que tende, e eu tenho acompanhado, talvez até com mais proximidade, tenho percebido uma aderência maior do nosso público interno aos cursos. Tá? Praticamente todo dia eu vejo LinkedIn, concluir curso daquilo, concluir curso não sei o que lá. Né? Isso tem nos ajudado, inclusive, porque nós temos criado algumas trilhas de conhecimento, aproveitando o nosso conteúdo interno e esse incremento dos cursos do IBRAGESP. Então, é uma união muito feliz, tá? Principalmente porque eu mencionei anteriormente de nós termos a oportunidade de aprender com os erros dos outros. Nesse caso, a gente está aprendendo com o sucesso dos outros. Né? Seria um desenvolvimento de cultura interna que talvez demorasse anos. Então, eu tenho atalhos, e quem é o maior beneficiado? O nosso tomador de serviço, o nosso público interno, porque esse conhecimento ninguém tira. Né? Então, é muito interessante o modelo, inclusive, que é desenvolvido pelo IBRAGESP, a forma de condução, a interação com o nosso time interno, o fato de ser uma plataforma extremamente amigável. Tá? Não sou garoto propaganda, não, mas eu gosto muito de falar de boas parcerias. E se tem alguém nos vendo que tem capacidade de gestão e que não é um parceiro do IBRAGESP, eu super recomendo, tá? Porque realmente, para a gente, subiu muito a régua. Tá? Foi um ponto que nos deu mais musculatura no que diz respeito a conhecimento e a capacidade de disseminar conhecimento. Porque, como nós temos uma série de cursos que tem viés técnico, eu tenho percebido, inclusive, que eu tenho profissionais que fizeram sua própria trilha. Olha, eu tenho um profissional que tem uma função, ele está buscando ascender a outra, ele tem ali um curso de supervisão, ele tem vários cursos que vão ser atrativos e que vão dar mais força para uma conquista futura de galgar novas posições, seja dentro da nossa, seja dentro de outras organizações. Então, vale a pena. Tá? Estamos felizes. O Lima é um sujeito bastante acessível, gosto de trocar experiências com ele, de conversar, ele sempre me ensina muito. Tá? Ele tem uma visão crítica de mercado, e o fato dele ter aí atuado também em diversas áreas e ter interação com diversas organizações, sem sombra de dúvida, já tive a oportunidade de falar isso para ele, e é público que ele seja uma referência para o nosso mercado. Né? Então, minha melhor continência para o meu amigo Luiz Lima. Ficamos felizes, com certeza ele está nos acompanhando e vai receber e vai retribuir essa continência também. E é legal essa estratégia, essa série de engrenagens de estratégias assertivas que a gente sempre tem visto aqui ao longo dos programas Papo de Gestão e também nos programas Papo de Mestre, onde a gente conversa com os professores do IBRAGESP que ministram esses cursos, que mostra que, seja em qualquer segmento que for, oferecer um curso, oferecer uma estratégia de segurança, oferecer formações para colaboradores, tudo tem que ser feito da maneira correta, de modo que se adeque à real necessidade de quem precisa. Né? Você vai oferecer um curso para um formador, tem que ser aqui. Porque às vezes você tem pessoas que se arvoram de uma autoridade para falar de determinado tema, mas que não tem conhecimento, não tem vivência. Então, é importante que você saiba quem é o responsável por aquela apresentação, qual é a origem daquilo. E nisso o IBRAGESP acabou sendo muito feliz, porque o corpo docente, né, são profissionais de grande referência no mercado,
Quisera eu, tá? Eu teria economizado ou ganhado muitas noites de sono se no meu início eu não tivesse dado tanto burro em ponta de faca por ter esse atalho para o conhecimento. Está muito mais fácil. Gabriel, é impressionante. Você vê hoje, primeiro, a própria questão da internet. Segundo, o conhecimento que se multiplica de uma maneira extremamente barata. Tá? Eu vejo hoje uma responsabilidade grande dos cursos de gestão de segurança, por exemplo, porque você tem... Tudo bem que lá você tem uma formação do ponto de vista acadêmico, tá? Mas em termos de conhecimento, uma plataforma como o Ibragesp, ela empresta tanto ou mais conhecimento do que o próprio curso de gestão. Muito bom, então fica o convite a toda a nossa audiência aí para acessar o site do Ibragesp, que aparece na parte baixa do seu vídeo em vários momentos dessa entrevista, também seguir as nossas redes sociais. Afonso, já nos encaminhando aqui para a parte final do nosso Papo de Gestão, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Foram mais uma série de ricos conteúdos, dicas e caminhos mostrados a todos aqueles que estão conosco. Vamos para as perguntas da nossa audiência, do pessoal que nos acompanha. Uma boa audiência nessa manhã de segunda-feira, aqui na região Bragantina, manhã um pouquinho menos fria do que estava no fim de semana, mas o pessoal levantou cedo e está participando aqui do nosso papo. A primeira pergunta vem do Matheus dos Santos, participando do nosso chat, e ele diz o seguinte: Afonso, qual o impacto das tecnologias como a inteligência artificial no mercado? Você acredita que o mercado de segurança carece ou está aderindo bem? A Anjos da Guarda possui projetos na área de tecnologia? Eu vou confessar que eu tenho medo desse negócio de inteligência artificial, viu, Afonso? O que você pode nos falar sobre a pergunta do Matheus dos Santos? Bom, primeiro, Matheus, agradecer pela sua audiência e pela sua pergunta. Bom, é irreversível esse processo. Tá? O avanço da tecnologia, ele realmente incrementa a segurança e facilita a capacidade de gestão de processos. Em relação à inteligência artificial, a gente tem feito estudos, tá? Nós temos desenvolvido e temos aplicado em alguns projetos de segurança eletrônica equipamentos que já têm vídeo analítico, e que a gente está desenvolvendo ainda plataformas que vão contribuir para uma ambiência maior de segurança. O mercado caminha a passos muito largos para isso. Eu concordo com você, Gabriel. Eu também vejo com alguma reserva a questão da inteligência artificial. E uma coisa que nós devemos ter em mente é o seguinte: nenhum tipo de tecnologia vai substituir o ser humano. Ela entra muito para poder contribuir para facilitar o trabalho, tanto no campo e na área de operações, quanto nos processos de tomada de decisão. É uma ferramenta que tende a contribuir sobremaneira. A gente já tem hoje algumas soluções sendo desenvolvidas, né? Nós temos hoje algumas parcerias que nós fazemos, por exemplo, em Minas Gerais, nós somos a única empresa de vigilância com conexão direta com o sistema Helios. Então, é uma plataforma de LPR, de leitura de placas, em que essas imagens vêm para a gente e, por um módulo de conexão direta, por uma API para a nossa empresa, nós fazemos uma validação disso junto à Polícia Militar de veículos com restrição por furto ou roubo. Tá? Então, a gente começa a caminhar, né, para desenvolver soluções assertivas, sempre em prol do nosso cliente. Passa bastante por aquilo que a gente disse no começo do nosso papo, né, de você ver as oportunidades, as necessidades do mercado e ir se adequando e adquirindo conhecimento. Você que vai galgando degraus também nas formações acadêmicas, precisa se atualizar acerca de várias coisas para gerir uma empresa, gerir um grupo. Então, a inteligência artificial é uma nova era da tecnologia que está aí e nós vamos ter que lidar com ela também. Muito obrigado aí ao Matheus pela pergunta. E agora uma pergunta do
Reinaldo Stanislau, que é bem parecida com uma outra que nós temos aqui. Lerei as duas, mas elas são sobre o mesmo tema, e aí o Afonso vai poder nos responder. O Reinaldo Stanislau diz o seguinte: caro Afonso, do ponto de vista do mercado, qual a relevância da segurança privada junto à sociedade e à segurança pública? Nós falamos um pouco disso também, e o nosso amigo William Crisley faz uma pergunta parecida. Qual a sua percepção da interação entre segurança pública e privada? Hoje, Anjos da Guarda, com o Projeto Palmas e suas extensas parcerias, vem trazendo quais os benefícios à população mineira? Grupo Anjos da Guarda, que é de Minas Gerais. Então, respondendo às perguntas do William Crisley e também do Reinaldo Stanislau, que podemos falar sobre essa interação entre segurança pública e privada, hein, Afonso? Bom, primeiro agradecer a ambos pelas perguntas. A Anjos da Guarda desenvolve uma série de parcerias com forças de segurança pública. E no que consiste essas parcerias? Nós temos, por exemplo, estruturas e equipamentos de segurança eletrônica, de monitoramento. Então, nós fazemos estudos em áreas que são áreas sensíveis e doamos equipamentos para as forças de segurança pública para que sejam utilizados em prol daquela comunidade. Então, se eu tenho, por exemplo, companhias de polícia, batalhões, que têm áreas que eles têm pontos cegos com um grande índice de criminalidade, nós doamos equipamentos para que eles possam fazer o próprio monitoramento. E aí tem o outro ponto. Nós tivemos uma situação em que o sucesso de uma campanha, de uma unidade da Polícia Militar aqui na região metropolitana, foi tão grande que a capacidade de monitoramento deles ficou prejudicada. E aí nós entramos na outra ponta. Como? Doando servidor de imagens, doando monitores e montando toda a estrutura para que eles pudessem dar suporte para aquela comunidade. Né? Da mesma forma, quando nós fazemos o desenvolvimento de algum estudo que nós entendemos que vamos colocar em risco ou vamos mudar um pouco o perfil de segurança de determinado ambiente, nós procuramos a Polícia Militar, o comandante, olha, nós vamos ter uma planta que está sendo desenvolvida no lugar tal, isso vai gerar uma mudança do perfil do seu público daquela região. Vamos trabalhar de maneira conjunta? Vou te dar um exemplo rapidinho. Há uns anos atrás, nós implantamos uma operação em que nós levamos 2.000 adolescentes para uma área que estava praticamente degradada. Essa empresa foi para lá para ajudar a revitalizar. Então, eu tinha adolescentes com tênis de marca e telefone de último tipo. Claro que ia mudar o perfil de violência, de risco. E aí nós procuramos a Polícia Militar. Ô, Polícia Militar, olha, estamos levando essa meninada para lá, vamos trabalhar em cima disso? Vamos. Fizemos mais. Conversamos com empresas de ônibus para adequar horários de transporte. Olha, nós vamos ter troca de turno nesse horário. Interessa a vocês, porque eles não vão ter carro. Nós conversamos com a CEMIG, no que diz respeito à iluminação. Resultado, nós levamos 2.000 e poucos adolescentes para essa região e tivemos praticamente zero de impacto nos indicadores de segurança pública. Isso, para mim, é parceria. Né? O Projeto Palmas, que o William mencionou, consiste no seguinte: eu entendo que existe uma responsabilidade da sociedade como um todo em prover o melhor para a comunidade. Da nossa parte, o Projeto Palmas consiste em um veículo elétrico que circula pelo hipercentro de Belo Horizonte e ele está dotado de tecnologia de reconhecimento facial. Ele foi abastecido com faces de desaparecidos, tá? E a gente tem hoje uma conexão direta com a Delegacia de Referência de Pessoas Desaparecidas. Já tivemos êxito, felizmente, tá? E nós comunicamos diretamente à autoridade policial para que eles tomem a providência. Por que nós não fazemos a abordagem direta? Porque o fenômeno do desaparecimento ele tem uma série de nuances e nós não temos a competência para fazer essa abordagem. Então, nós optamos por fazer o trabalho de observação, de monitoramento. Essas imagens são processadas dentro do nosso SICOM, que funciona aqui na nossa sede em Belo Horizonte. O SICOM é o Centro Integrado de Controle de Operações e Monitoramento.
E quando eu tenho uma assertividade, uma cuidade que chega aí aos 80%, essa informação vai para a tela de um dos nossos operadores, e aí existe um procedimento operacional de validação daquelas informações e de comunicação à autoridade policial. Então, é um xodó. Tá? Eu te digo que eu tenho muito orgulho de poder ter esse projeto dentro da nossa casa. Tá? É de adoçar o coração. É muito bom ter orgulho dos produtos que a gente consegue oferecer e são realmente um diferencial. Última pergunta aqui, quem faz é o Cleiton. O detalhe é que isso é voluntário, tá? Isso não tem nenhum custo para a sociedade, a responsabilidade econômica é integralmente nossa, nós não temos e não queremos patrocinadores, tá? Mas na contramão disso, nós podemos orientar empresas parceiras, concorrentes, quem quer que seja, para criar projetos similares. Tudo que nós fizemos de investimento para desenvolver o produto, a gente consegue disponibilizar de maneira gratuita para quem se interessar. Muito bom, fica a dica então. Última pergunta do Cleiton Carneiro de Castro. Ele também nos acompanha e diz o seguinte: prezado Afonso, o que mais incomoda você no mundo da segurança privada hoje? E qual a visão de crescimento e investimento no mercado no sul do estado de Minas Gerais? E aí, Afonso? Bom, primeiro, o sul de Minas, eu te digo que talvez seja uma mola propulsora para o Brasil, porque a gente tem recebido grandes players ali pela localização, então empresas e grandes grupos têm buscado o sul de Minas. A gente vê aí, do ponto de vista de administração pública, administrações muito sérias de municípios da região, tem feito com que haja o pleno emprego. O próprio governo do estado tem investido bastante também em trazer novos negócios. E o que ocorre é o seguinte: o que incomoda muitas vezes é você ter uma mistura. A gente tem visto aí recentemente, infelizmente, empresas que contratam mal, contratam mão de obra sem nenhuma formação, sem nenhum tipo de capacitação. Isso acaba gerando uma exposição para o mercado, porque nós tivemos casos recentes de óbito, nós tivemos agressões físicas. Esse tipo de violência ele não é compatível com o que o profissional de um mercado desenvolve. Então, quando você vê tanto o tomador de serviço, e ele tem responsabilidade, tá? Quando ele toma um serviço clandestino, quanto a própria sociedade, colocando na vala comum o profissional que busca se capacitar, que tem formação, que tem conhecimento e que faz a abordagem correta de alguém, de um aventureiro, isso realmente gera um profundo desconforto, porque nos arrasta como uma âncora, como se nós fôssemos uma estrutura ou um núcleo de segurança que não quer desenvolver um trabalho sério. E não é isso que nós vemos na infinita maioria dos prestadores de serviço no Brasil. Perfeito, então. Muito obrigado ao Cleiton e também a todos aqueles que participaram através do nosso chat. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal oficial do Ibragesp. O time do Grupo Anjos da Guarda também fez um comentário aqui no nosso chat, então você pode clicar e se inscrever também no canal oficial do Grupo Anjos da Guarda no YouTube, porque com certeza muita coisa boa e novidade tem por lá. Afonso, quero agradecer mais uma vez pela sua entrevista. Realmente tivemos mais uma aula aqui sobre gestão, sobre o conhecimento na área da segurança, e deixo então esse último espaço para que você faça suas considerações finais e também possa fazer o convite para que o pessoal conheça os serviços do Grupo Anjos da Guarda e vamos juntos prezar pela segurança da nossa sociedade. Perfeito, Gabriel. Quem agradece sou eu pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço a quem está nos acompanhando. Nossas redes sociais, você vai conseguir localizar a Anjos da Guarda em todas as plataformas. Eu estou disponível e aceito os convites para troca de informações, para troca de experiências no LinkedIn.
tá? Vocês conseguem me localizar também com facilidade. E na página da Anjos da Guarda, na internet, você vai ver todos os serviços que nós desenvolvemos e uma série de dicas de comportamento que você vai certamente encontrar informações que sejam úteis para o seu dia a dia, né? Fica o convite para que vocês nos conheçam, fica o convite para que vocês também conheçam o trabalho desenvolvido pelo Ibragesp, e tenhamos todos aí uma excelente semana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Afonso. A gente do Ibragesp que agradece, sucesso no restante da trajetória e cuide bem da nossa segurança aí em Minas Gerais, viu? Essa é a ideia. Tamo junto. Um abraço. Grande abraço.